sobre sobre a realidade da administração pública, não só brasileira, mas internacional. Aliás, o ano passado estive aqui em Portugal também, mas trabalhar na London School of Economics, tem digamos, uma visão muito cosmopolita sobre toda esta realidade. Dou as boas-vindas à minha caríssima amiga Alqueta, agradeço-lhe penhoradamente a sua disponibilidade para estar connosco hoje e dou-lhe a palavra. Boa tarde, eu que agradeço muito o convite recebido pelo professor João, professor Davi, agradeço a presença de todos vocês. É um grande prazer estar nessa sessão de abertura e confesso também que estou aqui com um pouco de inveja, né, dos portugueses, do Portugal, do momento que o Portugal vive, né, porque eu, neste momento, infelizmente, falo de uma cidade maravilhosa, mas bastante condenada, né, por um governo pouco inapto a lidar com a pandemia e sofrendo na pele, né, as consequências, né, das decisões desastrosas em matéria de políticas públicas e de mobilização, estratégias do setor público, na gestão da pandemia, mas não apenas da pandemia, né? Na gestão da crise econômica, política, e todas as dimensões que serão, com certeza, afetadas em maior ou menor grau em todos os países do mundo por esse conceito que nos foi imposto de forma tão abrupta, né? Pensando que em março eu estaria dando aula em Portugal, até me lembro, né, do momento, né, que eu escrevi para o Davi, dizendo, olha, Davi, eu acho que não vai dar para estar em Portugal. O Davi ainda, né, descrente, dizendo, não, mas estamos quase 100 casos aqui. Pois é, mas eu estou percebendo que está ficando tenso, né? E de fato, né, foi assim, tudo ocorreu tão rápido, estamos aprendendo tantas coisas, né, nesse processo, enfim, de uma crise ímpar vivenciados, né? Recebi o convite e me fez pensar, não é? Porque falar sobre desafios da administração pública hoje não é algo trivial, né? Então eu tentei focar em 2 temas, porque são temas que me sinto mais confortável de contribuição, porque eu venho trabalhando nas minhas investigações nos últimos anos, mas fazendo assim um pouco... São temas que eu acredito que é possível avançar, existe ainda espaço, né, de avanço, aonde exatamente altos dirigentes da administração pública podem ter um papel crucial para desempenhar. É por isso que fiz a escolha. Mas antes de entrarmos... Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Estamos sim, Alqueta. Perfeito. Então, faça assim um breve resumo do que eu quero trabalhar hoje aqui. Então, vou passar muito brevemente sobre alguns modelos ideais da administração pública e como que eles são incorporados na prática, no dia a dia de gestão do setor público. Ressaltar o fato que a capacidade administrativa de resposta do setor público emerge com muito mais força nesta crise, assim como emerge em todas as crises, né? A literatura já nos ensina isso, né? Trabalhar o tema, que eu acho que vai ser um tema que nós vamos ter que enfrentar na pós-pandemia também, que é a reconexão do setor público e da administração pública com a sociedade, e trabalhar como é que a reputação burocrática, a representatividade burocrática possam ajudar nessa reconexão. Então, brevemente, esses são os tópicos que eu tenho trouxe aqui para a gente debater hoje, né? Bom, esse quadro resume muita história, né? Mas se eu pudesse exemplificar, não é, brevemente, a história da administração pública, desde quando ela se formaliza, né, no seu surgimento, lá no final do século XIX, início do século XX, em vários contextos europeu, mas também brasileiros, nos Estados Unidos, enfim, em vários contextos do mundo, eu diria que a administração pública vem experimentando, se aproximando a 3 modelos ideal, né? Começa com a ideia da burocracia weberiana, que tem um pressuposto, e para cada um desses modelos, a administração pública tentou encontrar uma resposta pela forma como se relaciona com a democracia, com a política, né? Isso que torna a administração pública diferente da administração de empresas, isso que torna um gestor público diferente da atuação de um gestor de uma empresa privada, né?
Então, um gestor público, ele sempre tem que te levar em consideração como é que as suas decisões se relacionam, têm um impacto com relação à democracia, com relação ao poder político, né? Nesse triângulo, digamos assim, enxergo o papel distinto do gestor público e da administração pública, né? O modelo ideal da burocracia, o modelo racional legal, né? É um modelo baseado na premissa que é possível você adotar um modelo organizacional do setor público baseado na razão e na legalidade, na lei, não é? Então, normas, procedimentos, né? O administrador público separado, demarcado, né, do poder político, seria capaz de implementar políticas públicas que são decididas no âmbito político, né, do ponto de vista normativo, o que será feito, o administrador público seria capaz de implementar isso de forma neutra, né, baseado no impessoalismo, buscando universalização dos serviços públicos. Foi um modelo, e ainda é, um modelo que predomina no setor público em vários países do mundo, né? Mas, gradualmente, quando a administração pública entra numa crise, né, numa crise de resposta mais contundente à sociedade, né, a chamada crise do Estado, que começa lá com o governo Reagan nos Estados Unidos, Thatcher na Inglaterra, se espalha, a crítica do setor público se espalha em vários países do mundo, surge esse modelo de mercado como modelo ideal. O modelo de mercado, embora não pareça no seu nome, né, New Public Management, etc., eu gosto de usar o nome mercado, ele tem uma premissa básica também democrática, a premissa que a escolha, a possibilidade de dotar o cidadão de escolha, né, da possibilidade de escolher na oferta de serviços públicos, é também um princípio democrático, não é apenas um princípio de gestão. É uma mudança conceitual ideológica muito forte, mas é uma mudança também que se experimentou muito na administração pública em vários contextos mundiais, na medida em que, até hoje, nós temos, né, modelos que surgiram dessa idealização da administração pública, como gestão pública por resultados, rankings que comparam, por exemplo, escolas privadas com escolas públicas e que fazem com que pais decidam, com base nessa informação dotada, qual é o melhor modelo, né, de educação para os seus filhos, né? Digamos assim, essas são, de certa forma, as consequências da experimentação com o modelo de mercado e administração pública. E o terceiro modelo é o modelo de rede, é o modelo da governança colaborativa, parte do pressuposto da democracia direta, né, o pressuposto democrático de democracia direta, e da premissa que o cidadão tem que se tornar um parceiro na cogestão do serviço público, né? Então, os três modelos coexistem em maior ou menor grau ainda na composição do setor público em vários países do mundo. E, de certa forma, nós vivenciamos, né, as ambiguidades, né, porque são modelos ideais, são modelos que nunca foram adotados na prática, na sua pureza, né? São modelos que geram consequências indesejadas também, não é? Muito se critica, por exemplo, gestão de resultados por gerar gaming, jogos, né? Uma resposta de gestores públicos que, por vezes, deixa de ser racional, né, em busca de resultados, né, e que se afasta da entrega para a população. Bom, este quadro aqui é um quadro que eu poderia escolher entre outros, né, que trabalha com a confiança no governo, né? O que esse quadro, de certa forma, resume é que a confiança no governo, por mais que a gente tenha experimentado, né, com esses modelos de gestão pública, né, burocracia, rede ou mercado, ela continua a ser baixa. É um indicador preocupante, porque sabemos que junto com a desconfiança, com o crescimento, isso inclusive em Portugal, né? Como vocês podem ver aqui, este quadro não apenas dá um valor estanque de qual é a confiança no governo, né, da população portuguesa, mas demonstra que ela diminuiu, né? Em menos de 10 anos ela vem caindo. E não é apenas em Portugal, essa é a média do OCDE, não é? Mas em vários países do mundo, com algumas exceções, que até são exceções que a gente, né, são complexas para serem analisadas, né, porque tem países aqui como Hungria, etc., né, que sabemos que estão flertando até com tendências ao autoritarismo, né? Exatamente porque eu acredito, as pesquisas apontam que trabalhar com esse dado geral de confiança no governo é altamente problemático. Porque confiança no governo
não depende apenas do desempenho do governo. Não está exatamente associado positivamente com o desempenho do setor público. Escândalos, mídia, crises e outros N fatores influenciam esse dado. É um dado de percepção, que é altamente influenciado por muitos outros fatores que não são objetivamente correlacionados com o desempenho objetivo do setor público. Então, se torna um dado mais problemático ainda para se trabalhar, né? Por outro lado, nós sabemos que também que o contexto da crise imposta pela pandemia tornou uma coisa muito clara. Você tem um ator que tem capacidade de dar alguma resposta coordenada no combate na crise, é o setor público. O resgate do papel do Estado, do poder do setor público, do poder da administração pública, ficou muito evidente. Emerge esse papel do gestor público, como eu tenho visto publicado recentemente, né? O papel do super-herói, né? O gestor público como super-herói, que tem que ser capaz de trabalhar com a gestão de stakeholders, que tem interesses conflitantes entre si, né? Então, compatibilizar pressão de mídia, pressão de mercado, pressão de sindicatos, né? Esses eventos, né, que o Davi vem divulgando recentemente, eu tenho tentado acompanhar, demonstram um pouquinho essas pressões conflitantes. Então, o gestor público tem que demonstrar capacidade de gerir esses diferentes stakeholders, tem que demonstrar capacidade de gerir lideranças políticas, né, que não necessariamente são unânimes, né, basta ver casos, né, como a gente vivencia agora aqui no Brasil, né, e tem que ser capaz de gerir também essas redes colaborativas, né, que são necessárias para você superar os efeitos da pandemia, né, que se estabeleça com o setor sem fins lucrativos, né, com o setor privado, enfim, todos que são capazes de colaborar, né? O ponto que permanece, o meu ponto de partida é, será que esse conjunto de funções, de capacidades que demandam, né, do gestor público no contexto de pandemia, serão capazes de inverter essa percepção pública que continua a ser negativa sobre seu papel, né? É aí que eu resgato esse tema da reputação e representatividade. Por quê? Porque, diferentemente de confiança no governo, reputação é uma dimensão muito concreta de uma agência pública. Aí nós saímos de uma visão do setor público como um todo e nós olhamos cada órgão. Um órgão público, porque nós sabemos, todo mundo que trabalha com o setor público sabe disso, que falar sobre o setor público é uma forma muito simplificadora de se referir à máquina pública. Existem várias organizações, vários órgãos burocráticos, vários entes, alguns com maior, outros com menor autonomia de decisão, alguns mais profissionais baseados num corpo profissional e outros com menos. Enfim, os desafios que cada órgão enfrenta são diferentes. O setor público, essa amálgama de divergências e de heterogeneidade de organizações que precisam ser vistas em si. Então, a reputação, ela é definida como um conjunto de crenças acerca de um órgão burocrático que é compartilhado por uma rede de audiências com o qual o órgão lida. Vejam, então, algumas dimensões importantes nessa definição. Primeiramente, reputação é uma cognição, é uma crença, né, uma atitude que as diferentes audiências que lidam com a burocracia compartilham acerca da burocracia. Então, essas audiências podem ser os políticos, podem ter os cidadãos, podem ser tribunais de contas, pode ser a mídia. Cada uma dessas audiências estabelece uma relação, constrói uma relação diferente com o órgão burocrático, né? E ainda, essa reputação, ela pode ser favorável ou positiva, ou pode ser negativa ou desfavorável, né? E o que nós mais sabemos com base nas pesquisas em andamento, né? Nós sabemos que uma das vantagens da reputação é que quando ela é positiva, se torna um recurso estratégico para a burocracia. E isso é um achado muito importante, né? Porque permite ao órgão burocrático autonomia de tomada de decisão. Um conjunto de estudos que surgiram nessa área, né? Eu gosto muito de um cientista político norte-americano chamado Daniel Carpenter, né? Que foi a pessoa que começou a trabalhar muito esse conceito com base em estudos históricos de longo prazo, né?
Então, quando se analisa uma organização como o Food and Drug Administration, que é o correspondente ao Inframed de Portugal, né? O Carpenter observou que o Food and Drug Administration é um órgão relativamente estável e com capacidade de tomar decisões políticas autônomas, diminuindo a influência, as pressões políticas, mediáticas ou afim. E como é que ele conseguiu isso? Como é que ele consegue isso, né? Ele consegue isso porque ele foi capaz de construir uma reputação positiva, não apenas numa audiência, mas nas várias audiências com as quais ele lida, né? Então, no Senado, no Congresso, na mídia, né? A reputação do órgão é inquestionável. Quando eles aprovam uma vacina, todo mundo acredita que aquela vacina está correta, que pode ser adotada, pode ser aplicada, né? Porque o órgão conseguiu, com base na sua, enfim, expertise científica, construir essa reputação. Então, a reputação tem benefícios concretos para a burocracia. Além dessa autonomia de tomada de decisão, que é um benefício muito importante, todo mundo que está na alta gestão do setor público sabe do que eu estou falando, né? Da limitação de tomar decisão no setor público. A reputação permite mais autonomia de tomada de decisão, ela promove confiança. Nós, por exemplo, eu estou agora numa pesquisa que a gente está trabalhando como a reputação melhora as redes de colaboração. Né? Entrar ou não facilita construir redes de colaboração com outros parceiros que não sejam dentro do setor público, né? Parceiros como terceiro setor privado e afins. Né? Então, trabalha colaboração, cooperação e acrescenta a legitimidade do setor público de forma geral, a legitimidade dos órgãos públicos de forma geral perante a população. A pergunta também que fica, eu acho que isso tem implicações mais concretas do ponto de vista da gestão, do ponto de vista de que está na mão do gestão, né? A reputação se constrói em cima de dimensões concretas. Isto é, as audiências avaliam dimensões concretas da ação do órgão público. São 4 essas dimensões. Desempenho, se o órgão alcança aquilo que se propõe a fazer. A reputação técnica, isto é, você tem capacidade de alcançar isso, né, que se alcança. Ou seja, se você está num órgão, né, que deveria, né, o Inframed, o FDA americano, né, são cientistas, né, são pessoas capacitadas que estão tomando aquela decisão. Você tem que ter a crença que o órgão tem capacidade, tem expertise, tem profissionais capacitados para tomarem aquelas decisões. Então, não se perceber uma discrepância entre a composição do órgão e a atividade finalística dele, né? A dimensão moral tem a ver com a percepção das audiências, se o órgão está trabalhando com os mais vulneráveis, está, né, preocupado com quem não está conseguindo ter acesso ao serviço público, ou seja, olha, você está evitando corrupção, então você está atuando de forma moralmente adequada, né? E, por fim, a procedural, que é a ideia, não é você estar seguindo os processos adequados. Você está sendo correto na aplicação, abordagem do cliente, do cidadão, da forma adequada. Né? E como se constrói essa crença reputacional? Bom, são 2 as fontes que a gente vê na literatura da área. Né? Uma surge da troca da experiência vivida entre a audiência e a burocracia, ou seja, eu construo a minha reputação acerca de um órgão burocrático, acerca da polícia, acerca da escola pública, etc., com base na experiência vivida. Essa experiência vivida não precisa ser direta, não é? Ela pode vir junto a meio social onde eu estou inserida, né? Bom, é sabido, né? Ontem acabamos de ver mais uma notícia, né? Negros nos Estados Unidos apanham mais a polícia, são mais agredidos, os números de mortes são mais altos, né? Como que essa parcela de cidadania, que tipo de expectativa reputacional essa parcela de cidadania tem perante a polícia? Obviamente que é uma reputação negativa. Eles sabem que vão apanhar, ou pelo menos esperam que vão apanhar, ou talvez serão até mortos, né? Nesse encontro que terão com a polícia, né? Mas uma outra forma também de construir a reputação burocrática é pela mídia.
a mídia é muito importante para construir a reputação da burocracia. Ela faz um filtro, a mídia é extremamente relevante na forma como pinta o setor público, né? Como elabora o que nós temos como narrativas sobre órgãos burocráticos específicos, né? Então, o que é importante perceber é que grandes gestores públicos sabem da importância da gestão reputacional e sabem da importância de trabalhar, né, a gestão da reputação com cada uma dessas audiências que você que considera importante. E, obviamente, o que diferencia um gestor público de outro, né, é qual é a audiência que ele, né, prioriza. Se são os políticos, se é a mídia, não é? Porque, obviamente, não dá para você trabalhar, porque isso precisa de investimento, né? Isso é investimento, né? Não é uma coisa que surge por si, não é? Não é algo que você investe nisso. Você trabalha a gestão de reputação na mídia, você encaminha, você pode encaminhar notas de defesa, você trabalha, enfim, tem inteligência atrás desse processo, né? Mas o que é importante saber é que existe um trabalho consciente de vários gestores públicos que você precisa construir reputação positiva. Você precisa cultivar reputação positiva, né? Então, hoje, particularmente hoje, com o advento das mídias sociais, a gestão da reputação se tornou cada vez mais complexa e mais desafiadora, né? Aí eu trago aqui alguns dados que eu comecei a trabalhar numa pesquisa comparativa que tem dados, né, de portugueses. Eu estou trazendo aqui a comparação com o Reino Unido, né? Este gráfico aqui, o que a gente fez? Fez uma coisa simples. A gente analisou os twitters do Anacom português, né? Do Ofcom britânico, do Ofgem britânico, que outros são 3 órgãos reguladores, né? Um português e 2 britânicos que eu trago aqui. A gente pegou uma quantidade enorme de tweets, né? De tweets no período de tempo, né? A gente podia ir só a 2.400, né? Porque tinha um limite, né? Essa técnica de análise de dados que a gente usa só nos permite um limite de número de tweets. E fomos atrás, enfim, fomos analisar, tudo bem, que tipo de gestão de reputação este órgão faz na mídia? Essa é a nossa pergunta, né? Então, pegando aquelas dimensões concretas reputacionais, né? A técnica, a procedural, a moral e a de performance, a de desempenho, né? Qual é a linguagem que aparece no tweet? Quando as agências colocam um tweet, o que elas estão comunicando? Que tipo de sinais reputacionais elas estão transmitindo para as suas audiências, né? Assim, essa pesquisa está ainda inicial, ainda a gente não aprofundou, os dados são ainda iniciais, mas o que chama a atenção é que tem uma postura muito diferente entre um órgão português regulador e os órgãos ingleses, né? O órgão português regulador, ele está muito preocupado em comunicar a sua competência técnica. A sua competência técnica. Nós até nos chamou a atenção, nós criamos uma terceira categoria que nós chamamos de reputação internacional, que nós não achamos literatura, porque achamos muita comunicação voltada para a União Europeia, para entes internacionais de telecomunicação, não é? Então, como se o órgão tivesse muito preocupado a se comunicar com uma instância superior, né, enfim, ligada à União Europeia, à Comissão Europeia, aos entes internacionais de comunicação, bastante forte, né? Bastante representativa no que ele comunica, não é? Além da parte técnica. E vejo uma diferença entre os 2 órgãos britânicos. Chama atenção, boa parte das reclamações dos usuários se resolve no tweet, se resolve via tweet. Não existe mais um 0800, né, um número gratuito para você ligar, um website, um formulário para você preencher. Até tem um formulário, mas o cidadão pode entrar no tweet do órgão, fazer a reclamação via tweet e o Twitter serve para responder às reclamações dos usuários. Então, já uma preocupação com a reputação moral muito forte usando mídia social, usando mídias sociais, né? Então, isso mostra estratégias diferentes de comunicação. Eu não posso responder se são intencionais ou não. Eu simplesmente, né, estou trazendo aqui um retrato, né, do que se comunica.
E quando a gente vai no próximo slide, aqui no próximo slide eu mostro que tipo de engajamento os tweets trazem. E o que a gente pode observar aqui? Que o engajamento corresponde àquilo que é priorizado pela comunicação da agência. Então, na agência portuguesa, o engajamento maior é dado pelos tweets que elas mais comunicam, né? Que são os técnicos internacionais. Enquanto, veja, o moral está quase... Não se percebe clientela, preocupação com clientela, não se percebe uma preocupação com o cidadão de forma geral aqui, não é? Enquanto vejam aqui o engajamento nos dois órgãos britânicos, né, do usuário, né, do cidadão, né? É o maior número, disparado, né? A parte técnica, procedimental, eu percebi aqui estratégias que nós chamamos aqui de avoidance, né? Ah, isso não é comigo. Isso não é comigo. Veja o outro, entra num outro órgão. Tinha um pouco dessas estratégias também, mas tinha resposta. Tinha uma estratégia de comunicação muito concreta em torno de resposta, né? Bom, isso é importante. Isso é importante porque isso, a fim e a cabo, influencia, enfim, para quem o órgão trabalha. Quais são as principais audiências que ele prioriza, né? E, enfim, vai se transportar também, ultimamente, naqueles índices de confiança no governo que a gente vê naquele quadro maior, né? Bom, vou parar um pouco aqui sobre a representação, sobre a reputação, e vou passar a representativa para depois juntar esses dois pontos de novo, né? Por outro lado, o que é burocracia representativa? Isto é um tópico que eu tenho introduzido até nas aulas em Portugal. A gente sempre tem lindos debates sobre esse tema, né? Porque em países onde a burocracia weberiana é muito poderosa, a discussão sobre representatividade é uma discussão meio incômoda, né? De forma geral, a burocracia representativa se refere à capacidade da burocracia de refletir a composição sociodemográfica do país onde está inserido. Né? Essa é a ideia muito simples, né? Da burocracia representativa. Né? Se espelha ou não a sociedade. Né? Aqui no Brasil, nós tínhamos por vários anos, né, longas décadas, uma diplomacia branca, num país que mais de 50%, né, tem cor. Né? A diplomacia brasileira não refletia a cara do povo que representa. Né? Então, via pressões externas, isso foi colocado na pauta, e, de certa forma, hoje está uma diplomacia um pouco mais diversificada, mas ainda continua a ser predominantemente branca, né? Mas o ponto, além da burocracia representativa, não é simplesmente um espelho, né? Ser um espelho da sociedade, mas trabalhar o tema se os interesses dessas parcelas da população, que são geralmente excluídas, né? Deixadas de lado, né? São também representadas na burocracia. Isso, digamos, é a principal contribuição da burocracia representativa. Né? Vamos à questão chave, né? O que precisa ser representado? Né? A resposta vai depender do contexto, vai depender da política, da história nacional, e são essas que vão exatamente definir as identidades mais salientes. Né? São múltiplas identidades. Né? Etnia, raça, gênero, capacidades limitadas, esses todos são o que a gente mais encontra na literatura, né? Quando a gente vai no caso português, eu tenho achado recentemente alguns artigos interessantes da mídia, né? Eu trouxe até um aqui, não é? Foi publicado recentemente, ainda este mês, no Público, né? Que trabalha exatamente sobre a questão de representatividade em Portugal. Ele traz essa literatura internacional, né, um investigador, Rui Costa Lopes, um psicólogo social, que traz essa discussão para o contexto português. E chama a atenção por dados muito importantes. Né? Por exemplo, como a dificuldade de você trabalhar isso bem, não apenas, né, em pesquisas e investigações, mas também do ponto de vista da decisão do gestor público, que é a dificuldade de dado. Instituto Nacional de Estatística, né, não tem dados que represente, né, não tem esse acesso a dados que te dão acesso, né, enfim, quais são as identidades, né, que nós estamos falando em Portugal, né? Então, essa matéria trabalha isso, né? Trabalha algumas pesquisas que já estão em andamento e que demonstram que quando você vai, por exemplo, em decisões relacionadas à saúde, decisões de saúde,
ou no âmbito da justiça, algumas decisões de justiça até ganharam pauta na mídia nacional, você tem vieses de tomada de decisão. Tem vieses de tomada de decisão que excluem algumas parcelas de população, né? No parte da saúde, o pesquisador relata viés de raça, na parte da justiça se relataram viés do gênero, mas, enfim, ainda, aliás, eu não conheço nenhuma sociedade, né, que não tem alguns viés de exclusão na dinâmica societal, que também vão se consolidar também na parte, obviamente, na parte da decisão democrática, burocrática. O que sabemos sobre a representatividade, né? Algumas coisas que eu acho que são até intuitivas, né? A mais importante barreira a uma representatividade na burocracia é a barreira educacional, né? Que começa por uma questão estrutural da sociedade, né? Ciganos em Portugal, né? Não terminam acesso, não terminam de alguma forma, são excluídos das oportunidades educacionais. Então, não é por acaso que você vai ter ausência também na representatividade burocrática, uma vez que o acesso à burocracia geralmente é baseado na expertise, né? Então, isso a literatura sempre associa, não é? Que as políticas de ação afirmativa, que não são de burocracia representativa, né? Políticas de ação afirmativa são políticas que se baseiam exatamente em ampliar o acesso educacional àquelas parcelas excluídas da população. Elas são condição sine qua non para que você possa atingir representatividade burocrática. Então, aqui no Brasil, começamos a experimentar com quotas do ensino superior, quotas de alunos que vêm de colégios públicos, porque se entende que o colégio público no Brasil, os ricos levam os filhos nos colégios privados, e o colégio público, por excelência, teria maior representatividade de raça, níveis socioeconômicos, para entrar e para quebrar o elitismo da universidade pública brasileira, que até pouco tempo atrás era privilégio só dos ricos, né? Outras coisas que a gente sabe que influenciam a representatividade burocrática é onde eu entendo que o Portugal está mais em frente, está mais avançado. Maior representatividade política, maior representatividade burocrática. Então, as quotas da política, né, as quotas de gênero, de raça, etc., né, as quotas que cada país vai achar apropriadas na política, são traduzidas na representatividade burocrática também. E outra característica é esta, né? Maior representatividade nos níveis mais altos da burocracia, maior também nos níveis mais baixos da burocracia. Isso tem sido comprovado em pesquisas relacionadas à raça e ao gênero. Bom, acontece a ação da representatividade passiva para a representatividade ativa, né? Porque afinal isso que queremos saber, né? Não queremos apenas aparecer bem na foto, mas queremos saber se realmente toda a população está sendo atendida ou não, né? Isso já é uma resposta mais truculenta do ponto de vista dos achados da pesquisa, né? O que nós sabemos? Sabemos que isso acontece apenas quando a burocracia tem discricionariedade em tópicos ou valores relacionados à identidade e representatividade representada. Isto é, não é uma panaceia, né? A cor, a representatividade, o gênero da burocracia, ele funciona, ele dá resultados proativos quando trabalha, quando funciona em áreas que fazem políticas para esse fim, que trabalham em políticas para esse fim, né? Então, hoje em dia, a literatura dessa área está muito voltada para a polícia, a escola, para o serviço de saúde, porque essas são áreas que você presta serviço para a população como um todo. E você precisa realmente diminuir os níveis de exclusão exatamente nessa prestação de serviço, né? Outra coisa que nós sabemos da pesquisa de andamento, né? Existe a necessidade de uma massa crítica de representação. As pesquisas sobre polícia são muito interessantes nisso, né? Elas demonstram que tem um termo que eles usam, né? Que o black vira blue, né? Então, o negro vira azul, né? Que incorpora a cultura da polícia. O fato que você, não é,
trabalha mais diversidade de cor dentro do corpo policial, não significa menor letalidade da polícia. Não necessariamente. Porque algumas culturas organizacionais podem ser tão fortes que a identidade da pessoa negra passa a ser suplantada pela identidade da corporação. Então, esse tipo de medida não é eficiente. Você precisa realmente de uma massa crítica. Isso tem sido um ponto sensível na Europa com o fluxo imigratório. Então, várias pesquisas de andamento que trabalham esse tema, né, com a ideia de como é que você trabalha com a questão da imigração, né, com a mudança, né, de etnias, cores, religiões, etc., que chega na Europa, vários países do europeu, com fluxos imigratórios, né? E, por fim, eu acho que a coisa talvez mais intuitiva, que são exatamente os valores de profissionalismo, de neutralidade, que são tão caros à burocracia, que se tornam um obstáculo à representatividade, não é? Porque ninguém gosta de perceber uma entrada não meritocrática. Então, exatamente, né, como que você equilibra essa pressão meritocrática, né, com a pressão de você entregar para todos, é um desafio ainda muito grande na questão dos resultados que se esperam para uma burocracia ativa, né? Por outro lado, temos assim algumas pesquisas que lançam luz sobre um lado simbólico da representatividade, né? Se por um lado assim, a gente sabe que, de forma geral, não existe uma mudança comportamental entre os burocratas na clientela atendida e melhora o desempenho deles, né? A representatividade traz essa maior sensibilidade com o diferente, com o diverso, com o excluído, né? Por outro lado, nós sabemos também que quando você tem experiências, eu chamo a delegacia de mulher, que tem também em Portugal, né? São espaços, né, dentro da polícia, né, onde mulheres que sofrem, enfim, vários tipos de abuso, podem fazer queixa, mas são atendidas por policiais mulheres também. O que nos mostram essas experiências que foram espalhadas no mundo todo, de forma geral, né? Não é apenas as mulheres que olham esses espaços como mais legítimos, os homens também. Os homens também, a população, de forma geral, enxerga uma burocracia representativa como mais legítima. As pessoas percebem como mais legítima a importância de uma representatividade também no corpo burocrático, nas várias esferas onde eles estão atendidos. E a gente chama isso na literatura como representatividade simbólica. Ela não melhora o desempenho, mas ela melhora a percepção de legitimidade que a sociedade compartilha perante a burocracia de forma geral, né? E, por fim, eu vou terminar com essa pesquisa que a gente já realizou aqui no Brasil, né? Se vocês observarem, seja a reputação, seja a representatividade, são características que trabalham no nível sociocognitivo do cidadão. Então, eles influenciam nossas crenças sobre a burocracia, né? Se eu olho para uma burocracia mais representativa, eu vou enxergar como mais ou menos legítimo. Se eu tenho uma experiência boa com uma burocracia, eu vou olhá-la como uma crença reputacional mais favorável e o contrário, né? Então, as duas, né, trabalham, as duas pressões, a reputação e a representatividade, trabalham na forma como o cidadão enxerga o órgão burocrático, né? Avalia a sua capacidade sobre o órgão burocrático, né? Então, tem o óbvio aqui, a gente espera um efeito de interação. É isso que nós tentamos testar num experimento que fizemos no Brasil, numa favela, com relação a 2 órgãos burocráticos. Uma polícia, um corpo de polícia e uma escola. Partindo do pressuposto que uma escola numa favela é sempre avaliada de forma muito mais positiva, tem uma reputação muito melhor que uma polícia, né? Pela própria histórico de experiências de troca, né? A escola é um espaço onde a criança se defende dos tiros, né, dos traficantes, se alimenta, né? É um espaço de defesa que entrega, talvez seja o único serviço público que o Estado brasileiro entrega numa comunidade de favela, e a polícia é vista como uma força repressiva, bastante agressiva, né, com o cidadão que vive na favela.
Então, o que a gente fez nesse experimento? Esse primeiro conjunto é um conjunto de policiais, o segundo conjunto é o conjunto dos diretores de escola. Você vê que é exatamente a mesma foto, né? Nós colocamos o comandante de polícia como um homem branco, nascido em Copacabana, tendo exatamente o mesmo tipo de treinamento e de formação como de um homem negro, né? Bom, nós colocamos o típico brasileiro que mora em favela, certo? Mas representativo, né? Um homem mais negro, né? Mulato, que nasceu em Rocinha. E vejam, eu falei, identidade é uma questão que é marcada pelo lugar onde você vive. No Brasil, favelado significa alguém que sofre preconceito diário, não apenas por ser negro, não apenas por ser pobre, mas também por morar num lugar onde os pobres também evitam morar. Então, favela é um lugar que sofre preconceito diário. Então, nós testamos aqui alguém que é favelado, né? E que tem esta cara, na sua grande maioria, né? 80%, 90% tem esse tipo de representação. Mas, veja, nós colocamos isso na liderança. Diretor da escola, comandante da polícia, né? Exatamente o mesmo experimento. Alguns receberam a primeira foto, alguns receberam a primeira foto, e a gente, né, tentou que as pessoas avaliassem como que eles enxergam a forma como a polícia ou a escola os vai tratar, o que nós chamamos de justiça de tratamento, e como é que eles enxergam a forma como a polícia ou a escola vai funcionar como um todo, né? O que achamos de desempenho organizacional. E o que os resultados mostram? Os resultados mostram que os efeitos diretos, seja de representação, seja de reputação, são óbvios, né? Os dois, né? Reputação e representatividade têm efeitos diretos. As pessoas preferem a escola do que a polícia, e as pessoas preferem um homem que seja uma direção que seja mais parecida com ele. Mas o que nos interessavam aqui são os efeitos de interação, né? Como é que os dois se cruzam, né, na avaliação do cidadão, né, de um favelado que está olhando esse processo. E o que nós observamos que os efeitos de interação são presentes para aquilo que nós chamamos de justiça procedural, pela forma de tratamento. As pessoas acham que quando um comandante de polícia é mais parecido com eles serão tratados melhor. Mas a polícia não vai melhorar como um todo. Eles não esperam desempenho melhor da polícia, porque isso depende de uma coisa mais profunda, mais sistemática, de uma política do Estado, né? De uma coisa que vai além do poder de um comandante de uma polícia, né? Mas esperam melhor tratamento, esperam melhor justiça procedimental. Na escola, eles não têm essa expectativa porque a reputação já cumpre esse papel. A escola já é uma coisa melhor para eles, né? Já é um serviço que eles valorizam por si, não é? Então para este conjunto aonde a reputação é negativa, a representatividade vai aliviar um pouco a percepção que os cidadãos excluídos, né, terão sobre a burocracia, né? Por isso foi o que nós enxergamos nesse primeiro experimento aqui, não é? Bom, eu vou terminar então, para abrir para as perguntas de vocês. Eu acho que se pudesse resumir um pouco o teor da minha fala hoje, né? Eu acho que o setor público, né, continua a navegar entre esses três modelos ideais de administração pública, cada um dos quais traz os seus desafios de gestão, né? Então, eu poderia ter falado sobre desafios de gestão por resultados, sobre o gaming, sobre os jogos, etc. De certa forma, todos esses modelos fazem com que o gestor público se distraia das audiências que ele precisa defender, das audiências que ele precisa trabalhar. Eu alerto que estratégias mais conscientes de defesa, de promoção de reputação são importantes, porque eles melhoram a relação da burocracia com suas audiências. E, obviamente, vai depender de que cada gestor eleja como prioritário, né? Porque, obviamente, você não tem recursos nem capacidade de trabalhar essa gestão reputacional na sua total capacidade, né? E, por fim, a representatividade é importante, porque ela não melhora só a legitimidade da ação burocrática, mas pode trabalhar esse soft power da burocracia, né?
procedimentos, a forma de tratamento, né? Aspectos menos tangíveis da burocracia que tem um valor primordial para quem é continuamente excluído, ou para quem sofre, ou para quem sente que sofre, né? Exclusão, enfim, das N formas da vida social, né? Em contextos onde o desafio da desigualdade, eu acho que está posto e provavelmente vai piorar com os impactos da pandemia, né? Acho que o mundo vai ficar mais pobre, mas alguns vão ficar mais pobres, né? Os primeiros resultados de pesquisa que nós temos demonstram com clareza que nós sabemos os que estão ficando mais pobres são claros, são segmentos bem claros e delineados, né? A gente sabe que está sofrendo, são os informais, no caso do Portugal, no caso do Brasil, né? São os favelados aqui também, são negros e latinos nos Estados Unidos, ou seja, já sabemos quais são os principais vítimas da pandemia. Eu acho que essa sensibilidade, né, com esses temas é importante, né, para que a gente, enfim, consiga ainda trabalhar esse ideal de universalização da burocracia, né? Enfim, eu termino por aqui, abro, né, para a gente, para o debate, né, que sempre é a melhor parte, né, para a gente terminar. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a nós, Alqueta, por uma absolutamente excelente apresentação, cheia de informação, que nos alimenta o espírito, com certeza, para discussão e para questionarmos o papel do dirigente superior da administração pública, e por isso gostava de abrir a discussão. Quem quiser falar, basta abrir o microfone e começar a falar, tentem não falar todos ao mesmo tempo, isto aqui é sempre esta parte um pouco difícil de gerir, mas estamos abertos, e a Alqueta com muito gosto, para responder ou para debater as vossas questões, que se calhar não têm respostas, como acontece com frequência nesta área. Boa tarde. Obrigada, Paulo. Eu aproveitava, não havendo para já questões, para colocar uma que na área onde eu tenho trabalhado, e tem sido sempre mais na área da defesa, uma vez que eu sou por formação oficial da Marinha, uma área da defesa e atualmente na polícia e na defesa também, há sempre uma situação que é sempre muito, e acontece, eu sei que com outros órgãos públicos, que nós, e refletiu um bocado o que estava naqueles gráficos que mostrou, que tem a ver com aquilo que caracteriza o nosso desempenho. Nós, de uma forma geral, as pessoas que trabalham nas Forças Armadas dizem que a sua reputação e a maneira como são vistos pelo público em geral tem que ser visto por aquilo que eles são tecnicamente bons, a sua missão, e que nem precisa muito de ser divulgada. Eu creio que esse paradigma tem vindo a mudar, não só nas Forças Armadas, mas devagarinho, porque se chegou à conclusão que, efetivamente, por muito bem que se faça e muitas competências técnicas que se tenha, a verdade é que existe muita informação, mas pouco conhecimento das pessoas em geral. Quanto maior a densidade de informação, menor o conhecimento. As pessoas não lhes chega o que é que nós realmente fazemos, portanto aquela parte moral, e ficamos só pela parte da transmissão do que é técnico e o que é de procedimentos. Portanto, o que eu queria perguntar é se é essa percepção também que tem, se não é só essa realidade que nós temos em Portugal, mas eu creio que isso está a mudar paulatinamente, que nós começamos, os dirigentes públicos, a ver e a compreender que não nos podemos deixar ficar por aquilo que fazemos bem e que os resultados aparecem, quem vê, quem não vê vice. Temos que mostrar um bocado o que fazemos. Não só nós fazermos, mas dizermos que fazemos. Obrigado. Sim, com certeza. Acho que o papel mais confortável de todo mundo que trabalha na burocracia é trabalhar o lado técnico procedimental, né? Afinal, né, todo mundo que passou por esse processo foi treinado dessa forma, né? Um profissional com expertise para trabalhar naquela área, ou seja, a sua zona de conforto, de certa forma, da burocracia é o lado técnico e procedimental.
Eu, assim, a título de curiosidade, né, quando a gente expande esse trabalho no Brasil, eu também, o que mais enxergo, né, nas comunicações das agências, eu esse lado. É como se fosse um espelho daquilo que eu sou, né? Mas você tem razão. O ponto é isso, né? O ponto é que é um mundo de mídias sociais. É um mundo de Twitter, de Facebook, etc. E na medida que os órgãos burocráticos colocam a cara nesse mundo social, eles precisam ter uma linguagem. De outra forma, ou serão ignorantes, da melhor das hipóteses, ninguém os enxerga, ninguém entra, ninguém faz nada com esse dado, a não ser eu, né, que seja como por fim de pesquisa, né? Ou ninguém os enxerga, ou quando os enxergarem, vão ficar com uma má impressão. Vão continuar a cultivar um preconceito sobre a burocracia, porque vão achar que a burocracia está falando para ela própria, né? Um pouco essa minha alerta. O que eu percebo que existem lugares, e quando a gente sai um pouco da pesquisa de uma área concreta ou de enfim, de um país concreto, existem lugares que são melhores com isso. Eu me impressionei quando comparei, por exemplo, esses dados ingleses. Eu comparei também com os brasileiros, mas não trouxe aqui para não sobrecarregar, né? Com os brasileiros e com os portugueses, né? Eu aprendi que nesses 3 lugares, cada uma das burocracias fala com uma própria língua, certo? Para quem ela quer, não é? Para quem ela prioriza, não é? E veja, eu ainda alerto para uma coisa mais. Eu não sei se vocês observam isso muito em Portugal, mas aqui no Brasil, a política já virou uma política de mídia social. Isso já é um fato. Fake news, twitters, robôs, a política apropriou esse espaço. Apropriou. E a burocracia tem que encontrar a linguagem de, né, saber apresentar o trabalho que ela faz, o trabalho enorme que ela faz, né? Colocar disponível para a população, trabalhar essas audiências, né? Assim, o primeiro ponto, esse seria a minha principal ponto hoje, né? Realmente isso. Aquilo que se faz, que é muita contribuição, não ficar só como uma coisa por dentro, porque não, isso que você falou é verdade. Não vai falar por si. Não fala mais por si. As pessoas são bombardeadas por N informações diferentes. Uma coisa muito importante que se faz, por exemplo, tem pesquisa sobre agências regulatórias no Israel, gestão da mídia. Gestão da mídia é muito importante. A mídia influencia muito como nós enxergamos a burocracia. Né? Muito que nós recebemos da burocracia vem da mídia. O caso do juiz em Portugal, né? Ele marcou marcou as pessoas, né? Só a pesquisa poderá nos dizer se toda a justiça portuguesa tem viés de gênero ou não. O ponto é que hoje, se a gente, né, acompanhar só o caso de um juiz, a gente, de forma errada, pode ficar com a opinião que todo o sistema de justiça seja enviesado por uma questão de gênero, o que não é verdade, né? Não podemos afirmar isso. Mas pense na notícia que chega para um cidadão comum. Que tipo de opinião ele poderá ter, não é? Então, alertar sobre a importância dessa gestão é uma coisa importante, né? Alqueta, Filipa queria fazer um pedido. Filipa, por favor. Obrigada. Professora Alqueta, obrigada pela sua explicação. Eu gostava de refletir só apenas num ponto que tem a ver com a questão das estratégias concretas da gestão reputacional. E atendendo, de facto, à importância que ainda agora acabou de dar da gestão dos mídias, não corremos seriamente o risco de estarmos sempre a trabalhar apenas naquilo que é um espelho, mas um espelho de uma gestão que fazemos que não vai ao fundo daquilo que efetivamente reflete? É uma boa pergunta, porque, como eu disse, o tempo, os recursos, etc., são limitados, né? Então, isso demanda que você tenha profissionais, né, que façam isso, né? Eu acho que é uma questão de alocação de pessoas certas no lugar, nas funções corretas, né? Então, hoje, por exemplo, com essa pesquisa que eu tenho feito com o Twitter, eu consigo dizer com algum grau de liberdade a diferença entre várias agências em termos de profissionais que eles têm que trabalhem com internet, mídias sociais, etc., da agência. O perfil de profissional já faz uma brutal diferença. Então, às vezes, é um investimento que gera resultado com poucos recursos. Basta colocar a pessoa correta, que saiba traduzir o trabalho de uma agência, né,
numa linguagem mais adequada para as audiências que se queiram atingir. Por que que digo isso? Tem agências que têm exatamente a mesma comunicação, né? Desde o website, mídia social, o que sai de pauta, tudo igual. Aí você percebe que isso é feito, né? Se eu fizesse, talvez faria igual, né? Se pega a pauta de reunião de diretoria, né? E se transforma no material de comunicação, né? Não se tem o mínimo profissionalismo de comunicação, aí precisa profissionais de comunicação, né? Profissionais que têm esse olhar aqui, não é? Que saibam fazer esse papel. Então, eu acredito que é possível fazer isso com poucos recursos. Mas precisa investir em pessoas que tenham esse tipo de perfil e que saibam navegar esse mundo. Eu sou alerta pelo fato que no mundo da política isso já é um fato. É um fato. Tá? Quer dizer, eu não sei até que medida, não tenho acompanhado essa questão dos fake news em Portugal, mas uma coisa concreta, o movimento anti-vacinação. O movimento anti-vacinação. Qual é o poder, né, de um órgão responsável no Portugal, né, para se contrapor? Isso é um trabalho de utilidade pública. Eu não gostaria de passar a mensagem que seria um movimento maquiavélico de uma agência reguladora defendendo o seu trabalho, né? Não, eu creio que isso é um serviço de utilidade pública. Porque enquanto a burocracia não avança nessa esfera, outros atores o farão, com um tipo de informação que é totalmente inadequado, é que faz com que você perca usuários, né, com base em desinformação. Está acontecendo, isso é uma realidade. O movimento anti-vacinação está crescente na Europa toda também. Não sei exatamente os números de Portugal nesse aspecto, né? Mas na Itália é grande, na Inglaterra é grande, em vários países do mundo é grande. Concretamente, estamos vendo o retorno de doença que não existia mais, né? E já agora, se me permite, é a última questão que coloco. E quando falou na forma como construímos a reputação, ao nível do desempenho técnico, da troca de experiência, dos mídias, etc., concretas, dessa mesma gestão, acha que nós temos valorizações diferentes? Ou pesam de que forma estes 4 eixos neste balanceamento para construir a reputação? É que aquilo que nós vemos hoje em dia é que, de facto, o desempenho técnico é quase aquilo que conta menos, porque a gestão de mídia e a gestão da reputação ao nível da comunicação quase que assoberba e cerceia tudo o resto. É verdade. Eu tenho visto, por exemplo, um trabalho de pesquisadores que trabalham na mesma linha, que estão trabalhando as agências europeias, né? Tem um trabalho interessante nessa linha que, então, fala um pouco isso também, não é? Criticam elas por terem perdido um pouco essa dimensão moral. Aonde se percebe melhor a parte da entrega para a cidadania é nessa dimensão moral. É a dimensão moral da reputação que faz com que você comunique, né, como é que se defende, qual é o seu público na população, é como é que você promove, defende o interesse coletivo, né, da sua população, é nesse aspecto, né? Então, o ponto é que o que eu acho que acaba trabalhando ao contrário do que eu estou falando são as culturas organizacionais, né? Nós trabalhamos com base em rotina, né? O que a gente sabe fazer e como fazer ao longo do tempo. Então, essas culturas organizacionais se tornam um obstáculo para você trabalhar, não é, essa comunicação externa, né? De certa forma, não vai funcionar jamais você dissociar a comunicação daquilo que de fato você é. Por exemplo, eu vejo o website de uma agência, de certa forma, é repositório de tudo que ela faz. Lá tem que ter tudo mesmo, para todos os públicos, todas as audiências. Porque é um mecanismo de transparência, né? É um mecanismo onde você tem que abrir espaço para refletir aquilo que de fato você faz. Agora, quando você vai na gestão de mídia, você pode ter ou uma estratégia defensiva, você é acusado. O que acontece quando algo sai na mídia? Todo mundo fica quieto? Não, no mínimo você tem que ter uma nota, uma coisa, né, que diz que não é bem assim, não é? Então, isso é defesa. Estratégia de defesa. O outro, isso seria um pouco mais ousado, que é você de moldar um pouco, você ir atrás da mídia, né? Você pautar
a mídia com aquilo que é importante, né, para ser pautado, né? Isso é um pouco mais sofisticado, demanda mais recurso, enfim, é um processo mais, talvez precise de mais investimento também, não é? Do ponto de vista da gestão, né? Mas eu sempre creio que o que se faz tecnicamente pode aparecer também do ponto de vista reputacional. Você precisa trabalhar isso, né? Ser um pouco mais trabalhada, né? Mais duas questões, dado que já estamos fora da nossa hora um bom pedaço, mas eu creio que este é um debate que nos poderia manter aqui por mais tempo, mas eu sugiro que façam mais duas questões. Havia aqui uns comentários no bate-papo, ao chat. Não sei se o Carlos Domingos quer fazer alguma intervenção ou qualquer um dos outros participantes, como é evidente. Isabel, enquanto os nossos amigos e amigas vão pensando, não é? E há muito que pensar a propósito desta interessantíssima conferência da Alqueta, da professora Alqueta Pesce. Deixem-me só refletir o seguinte e pôr, enfim, uma questão, algo em termos de perspectiva. Não é? No fundo, um conjunto de dados que vieram de uma pesquisa empírica